E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é André Mesquita. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Leandro. Como que é o seu sobrenome? Fioretti. Fioretti? Fioretti? Isso, É é. italiano? Fioretti. Fioretti. Ah, Italiano. eu tenho sangue de italiano também. Minha família é Ai, que bom. Bertolazzi. Então, Então você tem 9 Copas do Mundo no sangue. opa, é verdade, é. Nova Copa do Mundo. E pessoal, hoje o Leandro vai contar um pouco da história dele, da jornada dele no futebol. Ele já jogou em vários clubes aqui no Brasil, jogou nos Estados Unidos, virou treinador, atuou na Espanha, na Dinamarca, que é onde ele mora hoje, trabalha também. E eu quero, antes da gente iniciar, eu quero agradecer uma pessoa que conectou a gente, que foi o Mauro Bione. Eu considero meu mentor, meu mestre aqui da cidade de Itu. Mauro, um abraço aí para você se você estiver vendo esse conteúdo. Quero também mandar um abraço para o Anderson, que eu conheci mês passado. Cara incrível. Trabalha com você no projeto, Leandro? Não, infelizmente não Não trabalha. trabalha? Mas não foi por falta de convite, viu? Ah, muito gente boa, o Anderson. Espero revê-lo novamente em breve, assim que ele voltar ao Brasil. Enfim, um cara muito legal. Então, o Anderson, perdão, Leandro, conta pra gente um Sim. pouco da sua história, se apresenta pra nossa audiência e a gente vai iniciando. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, André. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Poder dividir um pouco da minha história. Eu sou um ituano apaixonado, né? Legal. Nasci em Itu, sou Uhum. apaixonado por Itu. Não sei se vou morrer em Itu, mas esse é o desejo do nosso coração, né? Mas não, eu sou mais um sonhador, né? Uma pessoa que Uhum. cresceu com dificuldades e achou no futebol uma válvula de escape, né? Um sonho que se tornou realidade. Não faço parte da ponta do iceberg, daqueles que fizeram muito dinheiro com futebol, mas eu posso dizer que foi realizado por ter participado, jogado, me divertido na rua, nos campos, nas quadras, né? Uhum. Você, E tô aqui, tô aqui. legal, muito bom. Um prazer estar com você aqui, Leandro. Obrigado aí pelo seu tempo também, por dedicar para nossa audiência. Como que você começou no futebol? Você começou com que idade? É, Quantos? primeiro eu comecei no futebol porque o objetivo do meu pai era tirar eu da televisão, né? Eu comecei com 9 anos, 9 anos de idade, não queria saber jogar futebol. Sim. Meu pai pegou pela orelha, porque um amigo dele, José, falou assim: olha, se você não tirar o seu filho da televisão, depois você vai ter que tirar o seu filho das drogas. Putz, olha. É. Aí o meu pai viu no futebol uma oportunidade. Aí ele pegou uma bola, me forçou a ir para o campo e ele fez eu chutar a bola, não consegui chutar a bola, chorei. Ele falou: ó, você não quer chutar, então você vai ser goleiro. Olha só. Aí ele colocou duas pedras de paralelepípedo e falou: ó, se você pegar 10 chutes, eu te dou uma luva de goleiro. Aí Olha. eu lembro até hoje, cara, eu lembro até hoje que ele deu o primeiro chute, o segundo, o terceiro de uma maneira instintiva. Eu nunca treinei, nunca fiz nada. Ele chutou Nossa. no meu canto esquerdo, uma bola bem perto do canto, e eu voei naquela bola. Na hora que eu voei, que eu defendi aquela bola, aí eu falei, Caramba. opa, eu falei, agora eu acho que eu achei minha posição aqui. Já nasceu para isso, então. Rapaz, a verdade é que eu acho que não, porque assim, eu sou baixinho, eu tenho 1,78 m, Olha, pra... 1,78 m, mas foi ali que eu encontrei inspiração. Então, Pô, eu legal. fui dali, comecei a jogar no time da igreja Uhum. com 9, 10, 11 anos, já jogava no sub-18 lá na quadra. Nossa. Eu saía chorando todo o jogo porque as boladas machucavam, né? Doía. Ah, Mas eu era loucão, eu não tinha medo de dar bolada, né? E assim foi. Aí eu fui para Itu, em Itu conheci uhum. o projeto Pérola Negra. Que ano que era? Em 91, é 90. isso mesmo, foi no ano do Vendaval. O Ah, sim. Vendaval. Você lembra disso ou não? Eu não. Eu tava pra vir ainda na barriga. Eu nasci em Você que nasceu. 93. Dezembro de 93. 93.
Então, foi dia 30 de setembro de 91, se eu não me engano. Meus pais É sempre isso mesmo. falam desse É vendaval. vendaval, cara. Então, foi o primeiro dia que eu cheguei em Tu, já cheguei aprontando já. Nossa, olha. Cheguei na casa da minha avó e tal, e ali minha tia falou: olha, tem um projeto, Paulo Ribeiro, ele, ele veio a falecer, né? Mas foi um homem que foi um mentor na minha vida, foi um homem muito importante, né? E Legal. ali Uhum. comecei a ser treinado como goleiro. E nessa fase você atuou em quais clubes aqui? Categoria de base, jogou no Ituano, como é que foi? Essa... Sim, aí foi, passei por todas ali o Mirim, né? O Mirim, o infantil, o juvenil, ali no Uhum, Mirim infantil ali no Pérola Negra, que virou o Semi, e depois foi para o juvenil do Ituano, né? uhum, E também os juniores, uhum, né? Aí, por causa da altura, ficou um pouco difícil, né? Ficou um pouco limitado para chegar no nível mais alto na posição. uhum. E aí você, como que foi? Você falou que você contou pra mim, né, que você foi pro quartel e aí depois você se profissionalizou. Como é que foi isso? Então, aí saindo de Ituano, fui para Goiás. Antes de ir para Goiás, eu tentei alguns clubes na região. Tinham lançado um CEAF de Boituva, você vê que esses times de empresário, Hum, eu fiz parte logo no começo das tentativas, não deu certo, né? O uhum. CEAF de Boituva, mas eram duas pessoas que queriam montar um time de empresário, né? Os donos eram um cozinheiro, os donos cozinhavam, Olha só. lavavam as roupas, né? E a gente ficou ali treinando e tal. Eu lembro até que a gente fez um amistoso contra o Juventus da Rua Javali. Hum, E aí daqui a pouco sumiu todo mundo, acabou, ninguém tinha salário para pagar para ninguém. putz. Dali eu fui para o Indatuba, para o Osante de Indatuba, na época que o Neto, o craque Neto, estava Uhum. encerrando a carreira dele. Eu sou corintiano, Opa, fãzaço, então. presta atenção. Minha família é toda palmeirense, mas eu sou corintiano porque numa sexta-feira, creio que foi em 1990, eu apertei a televisão e vi um gol de falta do Neto no Gilmar. Hum, Lá sim. no Maracanã, que o Gilmar falou assim: olha, sem barreira. E Putz. eu liguei a televisão naquele momento. Eu vi o Neto lá no meio do campo com a mão na cintura, quase no meio do campo, soltou o sapato, a bola foi, fez uma curva, caiu no ângulo esquerdo. E ele comemorou dando aquela joelhada, Sim. escorregando de joelho, assim. Na hora que eu vi aquele dando um soco, assim, eu falei: o que é isso, cara? Quem que é esse cara? E eu fiquei apaixonado Caramba. pelo Corinthians. Então, eu sou corintiano também. Apesar de eu não falar muito Ok. de clubes aqui, eu gosto de ver um bom futebol, né? Mas, Eu sou então, igual. e Eu sou igual. Quando era criança, eu era mais corintiano. Aí quando você vai crescendo e vai trabalhando com o futebol, sim, no seu caso também, né, André? aham, Você vai pesquisando outros clubes, você acaba sendo apaixonado pelo futebol brasileiro, né? exatamente. Nossa, quando teve essa volta do Neymar aí pro Santos, pô, queria ver um jogo bonito, né? E Exato. nessa jornada aí de um time pro outro, e tal, aqui como a gente fala de mentalidade, eu acho que é legal trazer isso também. Teve algum momento que passou na sua cabeça em desistir, desânimo? Como que você lidou com isso? Olha, é legal que você fala isso, porque assim, quando você estava falando sobre mentalidade, Uhum, eu lembro uma situação em Itu, numa final de um campeonato da Copa Itu. Eu acho que era Mirim, e eu estava fechando o gol, pegando tudo. nossa. E aí os adultos, os pais, os torcedores, eu não lembro nem da equipe, se era o Itu, se era o Canarinho, não sei o que era, que a gente estava jogando contra, eles começaram a gritar e xingar e falar um monte de coisa no gol, e me ameaçar jogando cerveja. E aí eu pipoquei. Eu Putz, travei ali e eu falei pro meu treinador: ó, troca, troca. Fiquei com medo. nossa. Aí passei por isso no Mirim. Depois nunca mais passei por isso, né? Depois assim, toda vez que tinha algum desafio um pouco mais assim, eu conseguia reverter aquela energia negativa em positiva. Uhum, Mas chegou um momento na minha carreira, né, tentando no CEAF, no Ozan de Indaiatuba, né, que eu tentei ali no juniores, no profissional, peguei até um pênalti do Neto lá no treino. isso que eu queria que você falasse. Como que Eu peguei, foi? cara, ele acabou o treino, tinha o goleiro titular foi tomar banho, trocar de roupa, ficou eu e reserva, né? O reserva e Uhum, eu terceiro, que era o juniores, estava terceiro. Aí batida de pênalti. Um rapaz
que era oficial, e o Neto. Aí o Sim. rapaz foi bater, pau, bateu no canto forte, rasteiro, eu peguei. Aí veio o Putz. Neto. O Neto, eu sou, como eu te falei, fã do Neto, Corinthians por causa dele, Nossa, ali, de imagina. frente com o cara. E Aí ele aí? pega a bola, ele pega a bola, ajeita, ele faz que dá uma pancada e dá uma cavadinha no meio. Hum. Quando ele deu a cavadinha, eu caí, voltei e peguei a bola. E ele veio na minha direção, eu falei, pronto, vou apanhar do cara. Aí ele veio na minha direção com a bola na mão, eu joguei a bola para ele assim com medo, ó. Joguei a bola para ele, Faltou correr. ele se desviou da bola e ele falou assim, não, rapaz, eu quero falar uma coisa pra você aqui. Eu bato pênalti assim no jogo, rapaz. Foi muito bom aí, viu? Mas eu vou falar uma coisa Caramba. pra você. Ele falou assim, falou uma coisa pra você. Eu me arrependo de nunca ter lido um livro na minha vida, na minha carreira. Fui para as concentrações e passei o tempo todo sem ler livro. Eu quero te falar uma coisa. Estude e leia. Caramba. Olha, até arrepia, Ah, hein? mas ele falou e foi lei, cara. Foi esse caminho que me fez chegar onde eu tô. Meu pai Caramba. também falava, sempre meu pai falava, estude, Leandro. Então, essas duas pessoas me ajudaram muito. Puta, que. Nossa, que história incrível, hein? Você falou da Copa É. Itu, eu tô aqui. O que restou do Mataus, não, acho que não vai aparecer direito. Minha primeira Copa Itu, a gente ganhou. O time não tava tão bem assim, mas a gente ganhou a taça de equipe mais disciplinada, 2007. Que time que era esse? Ah, era um time chamado Arsenal de Itu. Não era um mega Arsenal de time, Itu. só que assim, era legal o time porque era o time do bairro bem humilde, e juntava todo mundo. Sim. Então, os atletas, em vez de estar, né, em outros caminhos errados, tava lá com a gente jogando. Final de semana, a gente realizava campeonato, competição. Não tinha aquele treinamento, sabe, com tática, técnica, mas a gente ia lá pra jogar. Que Enfim, legal. e aí meu pai era treinador e tal, foi uma experiência muito Seu bacana. pai é o treinador? Meu pai era treinador, ele me incentivava a jogar, a continuar no esporte e tal, e ao mesmo tempo o pessoal do bairro. A gente organizou uma competição uma vez, eu lembro como se fosse ontem. Campeão de terra, juntou Ah, 160 moleques em volta do campo. que isso, Da cara. famosa barroca que a Que gente chama. bairro? Jardim Acho Barroca. Grande. Sim. Quando eu vim para Itu, eu morei no São Judas Tadeu, Ah, pô, vizinho então. Pombal, uma rua É, 10. pô, que Rua 10. legal. Então, e aí era campo de terra e hoje tem um campo de society. Na Barroca eu vejo assim, vazio, pô, dá até dó. Eu queria tanto Nossa, ter isso na minha época. que E- isso, cara. Então, mas muito legal. E aí, Que legal. você tava contando, né, que teve momentos assim de desânimo e tal, que aí você falou do Neto, né? Aí depois dessa situação do Ozano, né? Aí eu fui para Goiás, Uhum, tentei lá, fiquei um ano fazendo testes, né? Na equipe sim. do Goiás, na equipe do Vila Nova, né? Não fui aprovado, né? Fiquei no período de teste no Goiás, eu fiz 2 testes, 2 treinos. No Vila Nova fiquei acho que uns 2, 3, Uhum, acho que 2 meses fazendo teste. Não fui aprovado, aí fui para o Goiânia. sim. No Goiânia, eu fui aprovado, assinei um contrato profissional de gaveta, Uhum. porque eu tive que ir para Itu fazer alistamento do quartel. Ah, sim. Chegou no quartel, eu peguei quartel. Hum, Aí eu virei o goleiro do quartel, olha. é, e aí lá eu pensei, acabou a carreira, né? Então estou aqui, quando sair do quartel, vou ver o que eu faço na minha vida. Aquele Ali eu momento de desisti, ali eu parei. transição, né? Que a maioria É, desiste, né? exato. Aí eu parei. Aí Hum, eu falei assim, chega, não deu, não deu. uhum, 19 anos, né? Acabou. Com 20 anos fui para a faculdade. Na faculdade, André, uhum. dei sorte que um dos alunos lá, o Christian Benfica, o Uhum. pai dele, na época, era presidente do Paulistano de São Roque. Olha, Mas caramba. eu não tinha intenção de. Na minha cabeça não passava nem na cabeça. Falar, vou voltar a jogar nada. O Sim. sonho na minha cabeça assim, ó, acabou. Aí chegou um momento que ele chegou lá e falando, a gente virou amigo, ele sabia da história, e falou assim, Leandro, o goleiro do Paulistano foi contratado pelo, acho que Rio Branco de Americana. Pô, Muito bom goleiro, foi contratado pelo Rio Branco. E tá com uma vaga, estão abrindo para teste lá. Você não quer fazer teste? Eu falei, eu vou. olha que oportunidade. Aí eu fui fazer teste, passei, e aí eu profissionalizei assim, por acidente, né? Foi uma coisa natural que aconteceu, né? Uma coisa natural, era para acontecer. Era Era para pra acontecer. acontecer. Tem coisas que.
Era para acontecer mesmo, não tem jeito. E É, desse processo seu, até profissionalizar, 23 anos, né? Você falou? eu profissionalizei, foi ali em 2002, eu estava com 21 para 22. 22. E qual que foi o seu maior aprendizado nesse processo de um clube para o outro? Aí quartel, aí passo. O que você teve de maior aprendizado André, nessa fase? excelente pergunta, cara, porque assim, quando eu estava no Paulistano, eu estava na universidade Uhum. e eu estava no Paulistano jogando profissional. Primeiro jogo, eu ganhei como melhor atleta da partida. Caramba. Acho que foi contra o Águas de Lindóia, na Série B. Uhum. Eu não lembro se era B1, B2, B3, é uma dessas séries B aí que era. Sim. E, e na segunda partida contra o Ginásio Pinhalense, eu ganhei como o melhor atleta da rodada toda. Caramba. Fazia não sei quantos jogos que o Paulistano tinha ganhado. Eu cheguei, quebrou o jejum, ganhamos de 1-0. Uhum. Segundo jogo, ganhamos 2-1. E eu fui eleito o melhor atleta da rodada. Caramba. Aí um agente falou com o atleta, o Jonathan, o volante, que era agente dele, falou: olha, esse goleiro aí, Leandro, como que é? Aí o Jean falou: cara, muito rápido e tal. Mas qual que é a altura dele? Ah, 1,77, 1,78. Aí Uhum. ele falou assim: olha, pode falar para esse goleiro aí, ó, parar, porque não vai muito longe. Ô, louco. O mercado não aceita muito essa altura. Uhum. André, eu não tomei isso como afronta, eu tomei isso como um sinal. Uhum. Lembrei do meu pai falar sobre estudo, lembrei sobre o neto falar sobre estudo, aí o que eu pensei? Falei, cara, eu dei o meu melhor. Eu cheguei, tipo assim, a ser o melhor atleta da rodada. E um camarada fala isso, aí eu Putz. acordei, eu falei, pô, tá certo, eu vou bater num teto. Uhum. E aí eu comecei como que eu posso dizer? A pensar, a analisar toda a minha trajetória. Por exemplo, tá no alojamento, tá num grupo com pessoas que tá ali, na hora que você quer dormir, o camarada tá fazendo samba, sabe? Fazendo barulho. No treinamento lá, o preparador físico tá dando um aquecimento, o cara vai lá e coloca o dedo no traseiro do rapaz, falta de respeito. É. E eu comecei a pensar nos dois mundos que eu estava, no mundo universitário, Putz. acadêmico, Uhum. e o mundo do futebol, só que não é esse futebol magia que a gente conhece, é um outro lado, Sim. né? E isso me fez para pensar e ressignificar algumas coisas da minha vida. Ó, é aí que foi a prova, né? Que separou, vamos dizer assim, o homem do menino, né? E, Exatamente. e uma coisa que eu costumo falar, tem duas coisas. A primeira que eu falo para os atletas é o seguinte: se você é atleta e não gosta de desafio, vai para outro caminho, porque o atleta ele tem que gostar de desafio. Afinal, ele se desafia o tempo inteiro e vai vir os desafios, né? E a outra coisa que eu costumo falar também é o atleta ter a mente aberta. Ele seguir no futebol, seguir buscando se desenvolver, porque é um processo de desenvolvimento também dele. Só que ao mesmo tempo pensar que a vida dele não é. O futebol está envolvido, claro, mas tem muito mais áreas na vida. Você acha que é importante o atleta pensar em, de repente, empreender em algo em paralelo? Você falou do estudo também. O que você acha Sim. desse tipo de mentalidade? Então, eu acho interessante você trazer né, esse assunto, porque assim, o que eu vejo, o que eu vi com os atletas amigos que eu treinei junto, né, pessoas que realmente o futebol, ele é uma escola maravilhosa em relação aos desafios, Uhum. né? Eu lembro que mesmo sendo goleiro, eu sempre era o primeiro, segundo ou terceiro da fila nos treinamentos físicos. Eu sabia que eu não tinha tamanho, eu precisava me dedicar ao máximo. Tudo que era desafio, né, eu tentava pegar, sabe, no máximo. Você comprava E briga. exatamente, principalmente porque não tinha altura, mas eu tinha essa gana, essa vontade. E assim, o que acontece? Eu vi, não só eu, mas os atletas que estavam comigo ali, né? Tem um lateral esquerdo em Itu chamado Michel. Michel, cara, era uma coisa assim, fantástica de ver de um rapaz franzino, de repente virou um monstro, forte, treinou, virou um lateral esquerdo do Ituano. Alguns amigos que eu tive, pessoas que fizeram o quê? Transferiram toda essa dedicação, esses desafios, essa luta Uhum. e passaram para o mercado de trabalho aonde eles estiveram. Então você vê craques de futebol fantasiados de mecânico, craques de futebol fantasiados de guia turístico, craques de futebol fantasiados de professor, porque na verdade a vida é um jogo.
Se você Uhum. parar para pensar, É. André, o futebol representa muito bem a vida. Olha lá, vamos lá. Uhum. Falar um pouquinho até de fé. A Bíblia fala que o homem ele vive até 120 anos. Sim. Né? Fala assim, é o tempo. Se você parar para pensar, um jogo de futebol com prorrogação tem Putz. 120 minutos. Sim. Aí, mas a maioria das pessoas chegam até mais o quê? 70, 80, É. 90 anos. Então, 90 minutos, cada minuto representando um ano. Olha só. Entendeu? Tem horas que você tem posse de bola, tem horas que você perde posse de bola. Tem pessoas que já começam a vida com gol contra, Uhum. mas não desistem, vão afinco, vão na firmeza, acordam de madrugada para pegar o ônibus para ir trabalhar. Então, na verdade, assim, é um improviso, sabe? Você tomar uma decisão rápida, como você faz. Eu acho que o futebol, se você tiver essa mentalidade de falar, olha, eu vou aproveitar toda a minha história, todo o meu histórico e desafio no futebol e transferir isso para tudo que eu faço. Eu acho que vale a pena. Putz, é uma energia, uma força descomunal isso. Que a gente vê É, muitos, né? Ai, porque eu não sei se eu vou conseguir no futebol. Ah, e quando você olha para a vida ela é muito grande, você pode se superar, só que tem que querer. As pessoas não. exato. Os atletas, as pessoas se julgam muito e dão muita atenção ao que falam, né? Então, eu vejo que tem que acreditar em si. É muito importante. Senão, quem que vai Exato. acreditar, né? E E não aí, tem tempo perdido. E não tem sim, tempo perdido. O não, suor que você derramou no campo, o carrinho que você deu, sabe? Os jogos perdidos, tudo é uma história que não é perdido. É só você saber aplicar, sim. E tem que curtir o processo também, de curtir o treinar, processo. porque senão, E aí, você foi para os Estados Unidos em que momento? Você foi jogar lá? Exato. Aí, assim, em 2002, então, depois de fazer essa análise, eu decidi, olha, cheguei, assinei o contrato, vivenciei a vida no futebol profissional, nem que seja num nível não tão alto, mas vivenciei, Uhum. e descobri que eu quero seguir para o caminho, né, de um treinador ou de outra área, não como jogador. Sim. Aí, em 2003, Uhum. eu me formei e eu conheci o Eduardo Andreatti, de Jundiaí, Uhum. e a gente começou, na verdade, no ano 2000, já a ser treinador. E aí eu Ah, parei minha carreira de treinador e voltei a jogar por causa daquele teste, em 2002. Então, ano ah, 2000, que eu entrei na faculdade, já comecei como treinador na Escolinha do uhum. Cortes, no Ituano, né? Sim. Eu até, engraçado, até contra o Santos B, eu joguei na Vila Belmiro contra o goleiro Adriano, que eu tinha treinado no Ituano, que não Olha, se adaptou no Ituano, que veio do Vitória, e seguiu a vida dele. Quando eu fui jogar contra o Santos B na Vila, quem que era o goleiro do Santos B? O Adriano que eu treinei. putz. E, Então, assim, sim, proporcionou um momento bom, né? pô, que legal, hein? E como é É. que foi essa história que você jogou no meio? Como que é isso? Então, nessa situação, é, 2002, eu comecei um ano ali, uma temporada, parei, e junto com o Eduardo desde o começo, eu trabalhando no Ituano, eu coloquei ele lá. E quando ele teve uma oportunidade para ir para os Estados Unidos, através do Tadeu Gonçalves, de um projeto que chamava Brusa BR de Brasil e USA de USA, ele falou para mim, Leandro, ele foi para os Estados Unidos, ele falou, Leandro, presta atenção que eu vou te falar. Estuda inglês que ano que vem você vai. Putz. Foi assim, André. Aí o Ah, que eu fiz? Eu falei, cara, mais um desafio. É o que a gente estava falando. Eu falei, eu vou estudar. uhum. André, 8 horas por dia. Eu Caramba. estudava 8 horas por dia. É assim, ó, eu me matriculei na First e na CNA em duas escolas, Caramba. porque uma tinha uma qualidade para um lado, outra tinha para o outro. Uhum. Eu peguei os dois, estudava em casa, assistia filme. Eu decorei o filme do Jerry Maguire. Putz. O filme também que eu ficava assistindo direto para aprender era o Mortal Kombat. Ah, E eu Mortal ficava Kombat. estudando inglês, o ano todo. As musiquinhas de criança, tudo, cara. 8 horas por dia. Por que eu falo 8 horas? Porque quando eu não estava estudando, eu colocava um fone, Putz. era música, era tudo. E eu me dediquei. E eu pensava, se acaso não acontecer, eu não vou perder nada. Pelo menos a Ô, língua eu vou aprender. ô, louco. Ô. Mas não deu outra. Chegou no ano que vem, que foi o começo de 2004, Uhum. começaram a vir os grupos americanos para fazer tour no Brasil. Eu era convidado para estar com eles como guia e Uhum. desenvolvendo inglês. E acho que foi no meio do ano 2004 eu recebi a proposta para ser contratado
por um clube de futebol feminino em Nebraska. Sim. Daí eu fui para Nebraska para treinar as meninas. Sim. E aí? Chegando lá, eu falei assim, nossa, estudei um ano inteiro de inglês, tô pronto. Peguei um treino, anotei o treino, tal, estudei, subia na mesa, decorei o que eu ia fazer, cheguei na hora do treino, meia hora antes lá, preparei tudo, as meninas chegaram e falei, pronto, agora eu quero que elas façam 2 filas indianas, corre para lá, aquele aquecimento normal, né? Volta, tocando o calcanhar né, na mão, levantando o joelho, aquela coisa prática. E eu falei isso. Quando eu falei, elas fizeram uma roda em volta de mim de mão dada, elas pulavam e abaixavam rodando. Eu falei, cara, eu falei que eles não entenderam nada. Eu peguei meu chapéu, assim, joguei no chão e elas deram risada, né? Então, assim, mesmo me dedicando o máximo que eu pude, Putz, eu cheguei lá e ainda tinha muito para aprender, cara. putz, a Muito para aprender. experiência na prática ali. Na prática. E aí, você jogou no meio na onde? Foi lá? Então, não, aí lá eu comecei como treinador, Uhum. e esse Eduardo que me levou, estava no Tennessee, depois foi para Nova Jersey, ele falou assim, Leandro, agora Hum. tem uma oportunidade aqui em Nova Jersey, salário alto, região de Nova York, é o top, você está no 48º nível de Putz, futebol no país. Faltava 2 para ser pior. Só putz, estava para trás de Alasca e mais não sei o quê. caramba. Aí falou, vem para a região de Nova York. Eu fui. Uhum. E lá, né, primeiro que em Nebraska, como eu era treinador, eu comecei a me treinar como jogador da linha, não para Hum. jogar, assim, mas para tentar mostrar para os alunos que eu era goleiro. Ah. Mais uma vez, a Hum. questão que nós falamos do desafio. Então eu ficava vendo alguns vídeos, né? E aí eu Hum. ficava na garagem, batendo a bola no alto, na parede, e tentando controlar com a cabeça, tentando fazer o giro ao mundo, fazendo aquela coisa assim, Sim. para mostrar. E Uhum. comecei a jogar por diversão e tal. E claro, sempre joguei futebol na rua, também no Brasil, né? Uhum. Beleza. Só quando eu fui para Nova Jersey, lá eu comecei a jogar às quarta-feiras com um grupo dos diretores. De lá fui para uma liga semi-profissional, Uhum. né? Com o Pan American Sports, que era um time misturado com jamaicano, italiano, brasileiro. E nessa liga a gente sempre perdia, eles sempre perdiam para um time da Alemanha, né? Chamava Colônia. E nessa liga eu fui vice-artilheiro. O artilheiro Olha. fez 13 gols, eu fiz 11. Caramba. E um time que estava começando a ser aberto em 2008, abriu um time chamado Morris County Colonials. E eles estavam abrindo para o tryouts, que seria os testes. Uhum. Só que aí teve 2 jogadores que eles passaram direto, e eu fui um deles. Olha. Aí eu fui ter minha experiência na 4ª divisão americana Uhum. de futebol profissional, jogando de meio ofensivo. Pô, você saiu no lucro, porque você treinou pra ensinar Sim, goleiro e aí passou direto como profissional. E como que foi essa a experiência? experiência horrível. Por quê? Por quê? Porque eu cheguei para jogar na liga profissional, a liga semi-profissional, eu dava chapéu, dava caneta, fazia gol, eu pintava e bordava. Mas eu jogava um futebol de rua. Uhum. Quando eu cheguei para jogar a liga profissional, era muito, muito mais tática. O treinador falava, Leandro, não Uhum. vira com a bola. Você receber de costas, toca e aparece sem. Eu queria virar toda hora com a bola, eu queria fazer a mesma Uhum. coisa. Mas eu fui jantado. Os caras me arrebentaram. A Putz. melhor jogada que eu fiz na liga toda foi um cruzamento que o cara deu. Eu dei um peixinho e dei um soco na bola. Ah, o goleiro não E a sai. bola. E a bola bateu na trave. Ou seja, cara, eu saí dali quase com depressão. Putz. Triste. Falei, cara, não sei jogar bola. Mais uma vez, André, tive que ressignificar, comecei a pensar, o que, que eu faço? Eu não quero ganhar dinheiro, eu só quero me divertir jogando bola. Sabe quando você joga bola e fala assim, eu quero dominar e você domina, eu quero chutar e ela vai, aí responde. Sim. Aí eu comecei a me autotreinar. Todas as quarta-feiras com os diretores, eu falava assim, hoje eu vou dar no máximo 3 toques na bola. Na outra quarta-feira eu falava, hoje eu vou treinar, dar
no campo de defesa, toque de primeira, e no campo de ataque, livre. Aí outra vez eu falava, hoje eu quero treinar o chute, só de fora da área. E eu ficava me dando temas para me treinar. Ó, pessoal, você que acompanha o canal, isso daí que ele tá falando você afirmava pra você, né, Leandro? Eu vou fazer. Sim, E você ia lá e fazia. sim. E Executava. você buscava fazer. Bom, eu sempre sugiro pros atletas, que geralmente o pessoal quer fazer, como você falou, no futebol de rua, fazer aquele malabarismo todo. Mas eu falo, pessoal, começa o simples. Começa fazendo simples Sim. e conforme você vai ganhando confiança, vai desenvolvendo, né? E E aí. André, lá na Ah, quarta-feira, no começo, eu pegava a bola, saía driblando todo mundo e fazia gol. Eram assim, os pessoal mais velhos, né? hum, Então, assim, a tentação, quando você joga num lugar onde você tem um pouquinho de melhor nível, a tentação de acabar com tudo uhum, é muito grande, mas isso não te desenvolve. é. Entendeu? Então, assim, o que te desenvolve? Falar, olha, se eu quiser pegar a bola e driblar todo mundo aqui, eu vou. Mas já que é assim, então eu vou fazer o quê? Só driblar de esquerda hoje, Putz, né? olha só que Hoje eu sacada. vou, hoje eu vou fazer tabela, eu vou fazer tabela 1-2, sabe? Então, assim, então isso se tornou o maior adversário. Putz, olha só. Você tava competindo com você mesmo. Exatamente. Me E, a- treinando. e aí, como que foi? Você ficou quanto tempo jogando na linha e tal? Como é que foi daí pra voltar a ser treinador? Então, não, ali era só quarta-feira, ali eu já era treinador, estava Ah, você já jogando tava como profissional, mas treinador. sempre continuando Ah, legal. jogando profissional, mas como treinador também. Uhum, Então, em 2008, aconteceu que meu pai veio a falecer uhum, e algumas coisas na minha vida, mais uma vez, fez eu sentar para ressignificar, pensar no que eu estava fazendo. E eu tomei a decisão, porque lá eu treinava na região de Nova Jersey, eu treinava criançada, sub-8, sub-9, sub-10. Só que eu estava com 28 anos. E eu falava, eu preciso aprender, eu não posso me estagnar aqui agora. Era muito bom financeiramente, fantástico, qualidade de vida perfeita, mas eu queria mais desafios. Então, eu decidi ir para a Espanha, ah, né, fazer um estágio sem ganhar nada, fazer um estágio no Nacho de Tarragona. e aí, como é que foi lá? Aí lá eu fiquei treinando os goleiros, o Jordi Alba estava lá naquela época, eu conheci o Jordi Alba. Olha aí. E como que Aí eu aprendi foi? muita coisa. E, Foi maravilhoso, porque você vê, em 2008, André, você sabe que o Barcelona, naquela época do Ronaldinho, 2008, estava ali putz, começando aquela história, e eu estava ali, no meio daquela muvuca, vendo como nossa. que o futebol espanhol estava mudando. Olha só, 2008, eu estava lá, 2010, eles foram campeão do mundo. Então ali já estava uma reestruturação do futebol espanhol no país inteiro. Não tinha Nossa. mais treinamento físico sem bola, era tudo com diversão, era tudo com alegria, e eu fiz parte daquilo, eu vi aquilo lá. E isso me marcou muito, né, Isso como aí abriu treinador. uma chave, isso daí que você falou. Lá era com Sim, diversão e alegria. E não sei se você percebeu isso, mas parece que essa alegria que tinha aqui não tem mais. A impressão que eu não tenho. tem mais. Não, se a sua impressão tem, eu também tenho a mesma impressão. E lá nessa transição que você vivenciou, que você percebeu isso. Nossa, que. Virou uma feira, né? O futebol brasileiro virou uma feira, venda de peixe. Eles preparam ali rapidinho e só quer vender. Você É. pega um menino que tá ficando bom, por exemplo, o Putz. Endrick. O Endrick tá no Real Uhum. Madrid, maravilha, tal, mas, cara, na época, se fosse a época do Pelé, o Endrick ia ficar no Palmeiras, ia arrebentar, ia ter toda a Nossa. confiança. O futebol brasileiro, André, é muito diferente do europeu. Uhum. Na verdade, o futebol brasileiro é muito diferente do futebol mundial todo. Sim. A nossa raiz futebolística, o estádio, por exemplo, se você dá uma caneta, eles explodem. Se você dá É. um drible de humilhação, eles gritam. Aqui na Europa, se você dá uma caneta, eles ficam calados, porque eles ficam, será que ele está fazendo isso com objetividade ou quer humilhar? Porque se quiser humilhar, não é Uhum. legal, sabe? Entendi. Mas a gente tem uma outra cultura. Aí você pega um atleta com esse nível e coloca, oxalá, né? Que Deus queira que dê tudo certo, mas é o que você falou, é o que a gente vê que a criançada acaba perdendo um pouco a alegria, né? Uhum. E aí vira aquela coisa fechadinha, né? Empacotada. Que não tem a ver com o brasileiro. Tem que ter alegria, né? Claro, respeitar os ambientes que está atuando, mas tem que ser o seu futebol. Senão você fica se limitando, você se limita, né? André, se você vê o Paraguai, a camisa da seleção, que está atrás da camisa dele, está o sobrenome dos jogadores. Da Argentina está o sobrenome dos jogadores, do Uruguai é o sobrenome.
Na Europa todo é o sobrenome dos jogadores. Na África também. O Brasil é o Hum, único país no mundo que tem apelido na camisa. putz, é É, verdade. é a única seleção do mundo que ganhou 5 Copas do Mundo dando risada jogando bola. É. Na final de 2002, enquanto a Alemanha estava vendo as estatísticas, o Rivaldo e Nossa, o Ronaldo estavam brigando lá, falando que não ia tocar a bola um pro outro, brincando, discutindo. E, tipo assim, é inexplicável. Mas essa raiz do futebol brasileiro, a gente sente falta. muito, muito. E tá aqui. Tá aqui ainda, eu acredito ainda que existe. Mas precisa, Existe. tem que ter essa. É o mindset. Mudou É o o mindset, tem mindset. que sair dessa questão somente econômica, empresarial e focar nos atletas desde a base. E outra, uma coisa que eu percebo, eu vi até uma pessoa falando sobre isso, nas escolinhas. Tem escolinha que o atleta não se diverte também. Que nem, não, fica, não joga solto, tem que jogar certinho. E às vezes é ali que ele vai começar a se descobrir também, né? Sim. André, existe, mas esse futebol que a gente está comentando aqui, ele existe na base da pirâmide. Qual que é a base da pirâmide? O futebol jogado fora das estruturas, fora dos clubes, fora das instituições. Você tem razão. A partir do momento que o atleta tem talento, ou não, ou ele vai para uma escolinha, a escolinha quer produzir, a escolinha quer enquadrar, ela quer falar para ele, né? Então, assim, e ainda com o modelo europeu, que não é o nosso. Aí ele vai para um atleta que está aí na rua, nos bairros, nas favelas, ele vai para um clube porque ele tem talento, o clube também já está fazendo ele para vender. Uhum. Então eu creio que existe realmente, mas fora das instituições. Uhum. E como que você acha que é preparada a mentalidade desses atletas? Quais atletas? Esses que a gente está comentando, que, por exemplo, joga na favela, na rua, nas peladas, e alguém descobre ele, vai pro clube, fica formatado e aí vai pra venda. Como que é formada a mentalidade desse atleta hoje em dia? Então, então é bem difícil você mapear, porque cada indivíduo é um indivíduo, mas assim, a gente sabe que é, o mapa, né, do Uhum, jogador brasileiro, qual que é? É aquele jogador que é um sobrevivente das dificuldades do dia a dia, uhum, sabe? Toda aquela dificuldade que ele tem que pegar um ônibus, que ele tem que talvez comer uma refeição e deixar de comer outra, jogar com uma chuteira um pouco maior, tudo isso constrói essa mentalidade de sobrevivência, uhum, né? Só que assim, a partir do momento que ele sai dessa realidade brasileira, dessa cultura e vai para uma cultura diferente, não é fácil. Eu moro aqui, eu sou estrangeiro. Você ser estrangeiro, eu vou dar um exemplo. É a mesma coisa eu ir para sua casa. Eu tenho certeza, André, que você vai me receber muito bem. uhum. Você vai me tratar com todo amor e carinho. Sim, Mas não importa com todo o respeito, amor e carinho que você me tratar, é sua casa. é, Eu não vou abrir a geladeira exatamente. e sair e falar, vou deitar lá na cama. Eu tenho que tomar cuidado. Então, o estrangeiro sente assim, Uhum. Tô né? entrando na minha Então, casa, é. assim, exato. Então, eu estou na casa dos dinamarqueses, Uhum. entendeu? E aí e o atleta brasileiro que, claro, eu penso que é individual hoje, essa mentalidade para estar centrado no esporte, querer crescer, né? Porque tem atleta que, por estar nesse instinto de sobrevivência, quando começa a ganhar um dinheiro, alguma coisa, ele já vai mais para imediatismo. Que a gente vê várias aí na mídia, gasta o dinheiro com outras coisas e tal, e não se desenvolve. Não vou falar que é a maioria, mas tem muitos que acontece. Então eu vejo que tem que ser um preparo individual. Ele tem que buscar mesmo. Porque até os clubes pensarem, talvez um ou outro comece a mudar, mas até o clube começar a trabalhar isso, se o atleta ficar esperando, ele vai para um outro caminho. Né? Ele acaba vamos dizer assim, se perdendo no meio do caminho, quando ele poderia estar desenvolvendo ainda mais o potencial dele, né? Por exemplo, pega o Ronaldo Fenômeno, pega o Putz. Pelé. Vamos pegar, vamos falar dos top atletas das 5 Copas, vai. Uhum. Você pega aqui, Pelé na primeira Copa, 17 anos, um adolescente. Qual que era a mentalidade dele? Nossa. Eu, Qual que era a mentalidade dele? pelo que eu vi do Pelé, eu via que ele era muito centrado. Mesmo um adolescente, sabia o que queria. Sim. Sabia o que queria. Ele pegou quartel também, não pegou? Pegou o quartel. Pô, era Pegou uma o outra quartel. mentalidade. Outra mentalidade. Sabe, eu treinei, o meu treinador no Ituano foi Paulo Nani.
Paulo Nani, ponta direita, que jogou com o Pelé no Santos. Toda vez que ele queria dar um exemplo de alguma coisa, ele falava, o Pelé, ele falava, meus amigos, ele Putz. falava com a língua presa, meus amigos, o Pelé era humilde, mas sabia se impor. Ele era o primeiro da fila, ele não tinha essa Putz. chuteirinha brilhante, era simples. A simplicidade é um valor, é um dom, sabe? Era simples. Ele Putz. falava do Pelé assim, mentalidade de campeão. Quanto mais o desafio aumentava, mais o Pelé treinava, Não é à toa que mais ele se preparava. é o rei, né? É o rei. Aí, o que acontece? Aí ele começa a ser famoso, ele começa a conquistar o mundo, e o que ele faz? Vai pra balada? Vai pra festinha? Aproveita a fama para ganhar? Não, ele vai e treina mais e mais e mais, porque ele tem um objetivo. Uhum. Ele tem um objetivo, fala, olha, eu quero finalizar minha carreira no topo. Nossa. Olha a E. mentalidade. Entendeu? Aí você pega, por exemplo, assim, ó, o Garrincha, que é o top de Uhum. 62. Um talento violento, mas já não tinha a mesma mentalidade. É. Tanto é que Entendeu? o que aconteceu com ele depois, né? Sim, exatamente. Uhum. E Jairzinho, eu conheço ele veio aqui, traduzi ele aqui na Dinamarca, a gente é amigo. 70 campeão. Ele falou que até os 30 anos ele nunca colocou uma gota de álcool na boca. Caramba. Olha o foco desse povo. Ele falava que a seleção brasileira de 70, o Jairzinho falou, era a seleção mais bem preparada fisicamente. Agora, para pensar. Caramba. Para você estar bem preparado fisicamente, qual que é o nível da mentalidade que você tem que usar para fazer isso? Não pode Não tem estar. como você. O físico e o mental, ele tá junto. Não tem separação. Não tem Não separação tem. o atleta de dentro de campo do atleta de fora de campo. Eu sempre falo isso também. O cara que tá fora, Tem. se você se machucar lá fora, vai afetar lá dentro. Então não tem essa separação. Não tem, não tem. E o Jairzinho falando que a Copa de 70, o Brasil chegou voando no México. Eles ficaram se preparando, acho que na Bolívia, numa altitude. Eles faziam um negócio com oxigênio, cara, uma loucura. O Parreira era o preparador físico na época. Os caras chegaram voando, cara, voando. Ele falou que eles passaram o trator em cima de todo mundo. Nossa. Entendeu? Então, assim, a final que eles jogaram realmente, ele falou, a final foi a semifinal contra a Inglaterra, Uhum. que a Inglaterra era campeã do mundo com os topos lá, e aí o Jairzinho vai lá, faz o gol, e na final o Brasil mete 4-1 na Itália, uma das maiores goleadas de final Nossa. da história. É uma. São seleções que você olha do Então, Pelé, 94, enfim. 94, vamos falar em 94, a mentalidade. Eu fiz o curso de treinador com o Parreira. Parreira explica Putz. o que aconteceu lá. Ele fala: olha, o que aconteceu lá? O Romário, com aquele conflito com a comissão, no final das contas, o Brasil precisava do Salvador. Romário vem, classifica o Brasil contra o Uruguai Uhum. e vai para a Copa. E o Parreira, né? Ó, simplicidade tática. O que ele falou que ele fazia? Ele falou: olha, eu quero o máximo de gente na frente da linha da bola quando a gente está atacando e o máximo de gente atrás da linha da bola quando está defendendo. Olha que mensagem simples. Putz. E a bola no pé Aí do ele falou, Romário é gol. e aí o que ele fez? Ele falou, cara, eu preciso tomar. Ele falava, o Parreira falou, olha, eu preciso tomar cuidado Uhum. com o Romário. Então vou colocar o Dunga, que é meu capitão, o mais responsável da minha seleção, para dormir no mesmo quarto com o Romário. Caramba, olha só isso. Olha a mentalidade. Então, assim, uma estrutura. Em 2002, né? Em 2002, qual que é a mentalidade? A mentalidade de família, com o Felipe, Filipão. Filipão. Mas você tem um personagem ali muito importante, né? Um fênix, um sobrevivente, que é o Ronaldo Fenômeno, Uhum. que, apesar de não ter essa estrutura atlética como o Messi, como o Cristiano Ronaldo que tem, nosso Brasil, infelizmente, a gente tem uma cultura festiva muito maior do que os outros países, né? E aí o Ronaldo, o Ronaldinho, festa, tal, né? Desequilíbrio muscular, lesões, só que a mentalidade dele, no final ele fala: "Não, eu não quero isso para mim. Eu quero fazer história". Olha só. Tem Aí que um. vem aquele slogan: "Sou brasileiro e não desisto nunca". Começou aí na Copa. É verdade. Então essa mentalidade de ser brasileiro e não desistir nunca. Tinha um propósito, né? Tinha um Tinha um propósito. propósito, É. maior do que você mesmo. Isso que é o problema hoje. Hoje, Uhum. as mídias sociais, os seguidores do Instagram, as pessoas estão sempre assim: eu quero seguidores, eu sou o centro de tudo, É. né? É. Não, naquela época não tinha isso. Naquela época que o Brasil estava na Copa de 2002, os jogadores não tinham rede social, cara. Eles curtiam um ao outro ali. O Era o objetivo, o grupo. propósito era maior que eles. Era Sim. o grupo. Aí o Brasil chega no topo do futebol
O que acontece? Aí entra a espada da corrupção. Fala assim, olha, agora algumas pessoas que querem ser milionários e aproveitar todo esse sucesso brasileiro do futebol, fala assim, bom, agora a gente vai começar a fazer negócio com isso. Tanto é que 2006 é o princípio da queda. Uma das 2006. maiores seleções. Uhum. E puta seleção, nossa. É, É inexplicável isso. é. O 7-1 até hoje. Não Aí tem. você já foi 2006 lá para os 2014. 2014, mas eu quero dizer, em Sim, 2006, foi quando onde você começou. começa ali o que o Brasil virou tópico, os comerciais da O Nike mostrando o quadrado, jogo bonito, quadrado mágico, né? quadrado mágico, Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Putz, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, era o Neymar em cada posição. verdade. O Era o Hexa Neymar em era pra cada ver. Ali posição. era pra ver o Hexa. Mas a mentalidade não estava lá. Ali já começou o estrelismo. Ali já Uhum. começou, né? O pessoal já vivendo ali. Então, assim, aí daí 2006 para 2010, 2014, aí acabou. É. Aí, enfim. Agora. Bom, tem que lançar um filme agora, A Espera de um Milagre. É. Aí, E, espera. É, pode falar. não, pode concluir. Não, é isso. É essa que a gente está falando da mentalidade do Sim. jogador, da mentalidade dos atletas. Então, assim, realmente, ainda mais na questão do Brasil, a gente vê que vem muito mais de uma postura individual do que, na verdade, uma estrutura sistêmica ou, na verdade, uma cultura brasileira ou talvez um nível educacional do brasileiro. Não tem. A gente não tem essa estrutura educacional, né? Uhum. Não temos isso. Então, assim, é muito mais. O Brasil é isso, né? O Uhum. que é o futebol brasileiro? É um bolo onde o cozinheiro fala assim: olha, eu não tenho certeza que sabor eu vou fazer o bolo. Então, peraí, André, cara, você é um canhoto fabuloso. Leandro, você consegue dar o passe, né? Então ele começa por causa dessa cultura de improviso, a dar muito mais valor para os ingredientes que ele tem, misturar do que da receita que ele criou, que alguém criou. Né? Então a Europa é diferente. A Europa não. Na Europa, o que você tem individualmente, André? Eu sei que você, né, tem uma canhotinha boa aí, mas aqui não. Aqui você vai usar a perna direita. Uhum. Então eles anulam um pouco o indivíduo em prol do grupo. No Brasil, não. Por isso que os treinadores brasileiros não têm tanta qualidade como os europeus, porque os europeus, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são mais dependentes do sistema culturalmente do que o brasileiro. O brasileiro não. O brasileiro é mais improvisador, ele mais assim, vai no feeling, vai no instinto. Uhum. No imediato ali, né? Na reação. Uhum. Muito. Para o brasileiro, a inspiração é muito maior do que a instrução. É verdade. Por isso tem aquela questão do talento. Ah, você tem talento, joga, não tem talento, joga. Eu penso que tem as pessoas que nascem com uma facilidade maior para pegar uma habilidade e tal, mas essa disciplina, essa mentalidade é desenvolvida. Tem que ter esse desenvolvimento. Sim, Porém, sem o paradigma para isso, o atleta vai ter que descobrir sozinho. O treinador vai ter que descobrir exato. aqui. E. Mas é verdade. É assim, chega aquela filosofia que eu aplico aqui no meu projeto. Uhum. Eu tenho um projeto de futebol brasileiro aqui e eu falo para todo mundo. Eu comecei com 4 alunos, a gente fez um projeto que virou matéria na escola, matéria escolar. Caramba. Então, na escola, na sétima, oitava e nona série, se você entrar na escola que eu trabalho, você vai estudar dinamarquês, matemática, geografia, futebol brasileiro. Olha só. Interessante esse projeto. Começou Pô, com 4, hoje tem mais de 80 crianças e lista de espera. você vai contar já pra gente o seu projeto. Aí eu só quero concluir essa parte da Espanha, você foi pra Dinamarca. Como que você chegou aí na Dinamarca? Então, aí na Espanha, eu estava lá estudando futebol e na Dinamarca tinha um atleta aqui, o Thiago Pinto Borges, o famoso Thiago Maranhão, que morou em Tu, jogou nos coreanos. Não sei se você vai lembrar de um projeto que tinha em Tu, na Vila Martins, Sim, coreanos. coreano, sim. Você lembra? Sim. Ele jogava lá e eu era treinador lá também. Olha. Então a gente pegou uma amizade muito grande, porque ele, ele
Aí, voltando à mentalidade. Eu era treinador de goleiro e auxiliar. Com o treinador dele, o treinador dele falou assim: toca a bola rápido, 2 toques. E ele era um jogador de drible, de improviso. Chegou um dia que o treinador não podia estar no treino e eu dei o treino, que era, na verdade, um recreativo. E a gente brincando lá, em 3 toques na bola, o Thiago deu 3 canetas, incluso o gol. Ele deu Caramba. a caneta no meio campo, com um toque. Veio o zagueiro, ele deu a caneta no zagueiro, com 2 toques. Veio o goleiro, ele deu a caneta no goleiro, com o terceiro toque, fez o gol. Putz. Pô, louco. Fomos, fomos, fomos para o Sul-Americano, lá ele jogando aquele futebol pragmático, 2 toques na bola e tal. E eu, responsável com o goleiro, primeiro tempo 0-0. Eu saí do lugar que eu estava na arquibancada, fui lá e chacoalhei o Thiago. Falei, Thiago, o que você está fazendo, cara? Se você estivesse na rua, jogando futebol na rua, o que você faria se você chegasse cara a cara com o goleiro? Ele falou: eu ia driblar o goleiro e fazer o gol. Você ia errar? Ele falou: impossível. Nossa. Aí eu falei: então faz isso. Cara, você não sabe o que aconteceu, André. Ah, Destino. Nós ganhamos de 1-0 e a bola que ele ganhou, que foi o gol, ele pegou a bola contra o zagueiro de costa, ele virou, tirou o zagueiro, saiu cara a cara com o goleiro. O que você acha que ele fez? ele driblou, deu caneta. Driblou o goleiro e fez o gol, que ele falou que ia fazer. Caramba. Qual chacoalhão que você Aí, deu nele? foi uma coisa assim, do nada, né? A tática brasileira. A Ah, é. tática brasileira. Aí, ó. Entendeu? A tática brasileira. De vez eu falo com o meu goleiro, eu falei com o meia foi ofensivo, uma coisa que. Então, assim, ele foi lá, resolveu cada jogo. Cada jogo ele fazia gol, ele virou artilheiro do torneio sul-americano. Ele foi o artilheiro e melhor jogador do torneio. Putz. Todos os jogos que ele fez, ele corria na arquibancada e apontava para mim. Porque tava faltando esse fogo dele, né? Que ele não tava E fazendo. essa, coi e essa coisa que a gente está falando, dá liberdade para o jogador brasileiro se Liberdade. expressar. Sim. Ele não estava Putz. com liberdade de expressar o ingrediente que ele tinha. Porque o cara tá treinando, ele vai fazer tudo certinho, só que tem que ter essa essência dele. O jogador tem que Essa ter essa essência dele. essência. Essa é a palavra, essência. Não pode tirar a essência. Pode mudar tudo. Você pode remodelar, mas a essência tem que ficar. Exatamente. E como surgiu o projeto? Vamos ver se eu vou falar certo. Brasilianski Futebol. Tá certo? Tá perfeito. Então, aí o que acontece? Aí o Thiago vai para a Dinamarca, é contratado pela equipe. Uhum, Eu estou na Espanha e ele me pede para vir ser personal trainer dele aqui. uhum. Acabo. Ele tinha uma namorada, a irmã dela e eu somos casados hoje. Acabo me apaixonando por ela. E por esse casamento, eu tive que Olha. achar meu caminho aqui nesse país. Ah. Eu comecei a lavar a janela. Tá vendo a janela aqui atrás, aqui, ó? Tô A vendo. Dinamarca, eles têm a cultura de ter muitos lavadores de janela, sabe? Com a vassoura saindo água. Eu trabalhei querendo uma chance no futebol, estudando dinamarquês, fazendo o que eu podia, trabalhando algumas horas em equipes de futebol, mas, sabe, nunca patinando, não saindo do lugar, aquela luta. Chegou um dia que eu fiz uma oração. Eu tenho que falar isso? Não estou aqui para pregar religião. Eu sei que um dos ingredientes do futebol brasileiro é a fé. Sim. Todos os times do Brasil, eles unem e começam a fazer um Pai Nosso. Tem times que fazem Ave Maria, e depois eles falam um por todos, todos por um. Isso aí é uma coisa cultural no Brasil. No Santos, quando a gente foi com os dinamarqueses, a coisa que mais impactou os dinamarqueses em 2016, que a gente foi visitar o Santos em um turismo, uma excursão, os atletas, antes de começar o treino, fizeram a roda, oraram, e aí cada um se cumprimentou, tocava a mão e dava um abraço, desejando bom treino para cada um. Caramba. E essa fé que a gente tem como cultura no Brasil, porque eu vou te falar uma coisa, cara, quando você para de acreditar, fé é o que move, Uhum. move montanhas. Que montanha que é? Os problemas gigantes que a gente tem na nossa Sim. vida. E aí essa fé move. E eu, lavando a janela, um dia eu falei com Deus, falei, Deus, muito obrigado por esse trabalho, mas eu sei que eu posso mais. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero inspirar pessoas. Putz. Cara, André, na outra semana eu tive uma entrevista de emprego com o meu chefe.
Em Caramba! 2019. Olha a resposta. Exato. Não, foi lá, tal. Aí o meu amigo, que é um senhor da Confederação Dinamarquesa de Futebol, ele que me dá muita força aqui, falou: Leandro, eu tenho uma entrevista de emprego para você com o Christian. Ele perguntou para mim se eu tenho um treinador que é bom. Eu falei que de você, né? E ele quer apresentar alguns projetos. Chegou lá, ele falou assim: Leandro, o Christian, né, o meu chefe, falou: eu estou com um projeto de começar uma linha de futebol, de futsal. Uhum. Eu falei: não, não vai dar certo. Que isso? Como que não vai dar certo? Falei: porque o futsal aqui vai competir com indoors, que é um jogo cultural dinamarquês com parede, Hum. 4 contra 4, sem goleiro, Olha. aonde o atacante não pode voltar meia quadra, tem que ficar sempre na quadra ofensiva. Olha. E eles jogam com bola oficial. A bola pinga, não para de pingar. É um jogo que só dá pancada para lá. Eles adoram esse jogo. Horrível, horrível. Você tem que ver isso daí. Não, você tem que ver. Eu vou mandar para o seu link depois. Tá, manda. Vou mandar para você ver. É bom, assim, você ter uma supra numérica forçada Uhum. e uma correria física muito grande e você usar as paredes com maior superioridade. Ou seja, não compara com o futsal. Uhum. Sim. E aí eu falei para ele: não vai dar certo. Aí ele falou: mas e aí? Eu falei: eu tenho uma ideia. Ele falou: o quê? Eu falei: a gente montar uma linha de futebol brasileiro. Por quê? Eu falei: olha, porque a gente no Putz. Brasil joga futebol de praia, futebol de rua, futebol de campo, futsal. Eu falei: são 4 tipos de futebol básico que a gente joga, a gente pode dividir em 4 estações do ano. No inverno a gente Olha. joga futsal, no verão futebol de areia, na primavera futebol de campo, no outono futebol de rua. Ele adorou a ideia. Caramba. Como que é o E nome, aí ele como é o falou: nome mas da instituição? Lá que. Back School. Baxpo. É o quê? É Back School. É a escola do morro, chama, a escola do morro, né? Ah, tá. Sim. Ela era tida como uma das piores escolas do país. Os muçulmanos colocavam bomba na privada lá, pá, Caramba! explodia tudo. Tô louco. E aí esse líder, esse diretor, entrou em 2016. Eles vão fechar a escola e acabar com a escola. Uhum. Esse novo diretor, Christian, entra. Ele é um cara que é visionário. Uhum. E ele começa a introduzir essas linhas. Por exemplo, se você entra na 7ª, na 8ª e na 9ª, você pode escolher fazer ginástica, jogar basquete, Hum. jogar esporte, esporte de Sim. videogame, E- ou futebol brasileiro. Olha. Putz. E Genial. essa visão dele trouxe os dinamarqueses de volta para a escola. Uhum. E aí o que aconteceu? Essa mudança começou a aumentar as notas, o percentual de sucesso, baixou o bullying da escola, Uhum. e tudo aqui é tudo dados e gráfico. E aí caiu na mão da rainha. Que é isso? A escola era uma das piores, se tornou uma das melhores do país. Caramba. E a rainha veio aqui visitar o projeto. E eu apresentei um projeto, eu apresentei para ela o nosso projeto, a gente fez uma apresentação para a rainha. Caramba. Ô, louco. E olha só, da confirmação lá da sua oração, você tava. É, E aí? aí de 4 alunos virou 80 alunos, lista de espera. Putz. Ano que vem vai entrar mais 40. E a gente, isso aqui é uma coisa que não é oficial, mas a gente está com um projeto que ainda não está aprovado, mas se aprovar, a prefeitura vai montar um parque de futebol brasileiro na escola. Caramba. Um projeto de mais de 4 milhões. Mas quantos anos que tá todo esse processo seu com esse projeto? Tá quanto tempo? Começou em 2019. 2019? Caramba, olha que evolução. Pô, vai ser cada vez mais sucesso aí, com certeza. E o que acontece aqui, André? A raiz de tudo é a cultura do futebol brasileiro. Aqui, no meu projeto, não é escolinha. Eu não dou treino. Eu não dou treino. Sabe o que eu faço, André? Hum, Sabe o que eu faço? que- Eu vou te falar o segredo da Coca-Cola aqui. Porque, porque, na verdade, o sucesso do brasileiro, as pessoas muitas vezes no Brasil têm a mentalidade assim: nossa, eu não vou contar o meu segredo. Irmão, conta o teu segredo, Isso é verdade. multiplique sucesso, faça pessoas, mostre o caminho, porque quanto mais pessoas de sucesso à sua volta, melhor para É você, verdade. Tem que entendeu? transbordar, ajudar e as pessoas acabam puxando você depois.
Acabou, acabou. E o que acontece? Eu cheguei numa conclusão que eu tenho certeza que não foi eu, mais uma vez foi Deus, que não era a minha ideia. Eu comecei a dar um treino estruturado com cone. Chegou um aluno e falou assim: Leandro, tem como a gente jogar ovo? Ovo? Ô, Como que é isso aí? Não, é um joguinho assim, assim, assado, que o goleiro tá lá, joga contra todos os jogadores, ele tem 10 ovos. Cada gol que tomar vai perdendo ovo. Se ele tomar 10 gols, ele fica de bumbum e nós chuta a bola no bumbum dele. Eu falei, joga esse jogo aí. Cara, eles jogaram mais de 1 hora esse jogo de rua. caramba! E não parava, e gostava. Eu olhei e falei, cara, eu tinha. O treino era 3 horas, terça-feira, 3 horas sexta. Eu falei, o que eu vou fazer com 3 horas com 4 alunos? Nossa! O moleque deu a fórmula da Coca-Cola, meu. Eu falei, é isso, é aquecimento, é um jogo cultural e depois coletivo. E Então, o que aí, aconteceu, André? O que aconteceu? Essa estrutura me ensinou uma coisa: o melhor treinador é o próprio jogo. putz, olha só. Se você quer jogar um jogo onde o passe é no chão e rápido, coloca a molecada numa quadra e joga futsal. A Uhum, bola não sobe, é bola no chão. Você quer jogar uma bola alta, bicicleta, vai para areia. Você caramba. quer, você quer jogar um jogo, né? Vai para grama. O jogo é o melhor treinador. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a passar aqui na escola jogos culturais. Gol de cabeça, gol a gol, Olha, rebatida. Tudo que a gente faz na tudo da rua é o que eu rua. faço aqui. Não dou treino, eu não dou treino. Eu armo o ambiente Uhum, e falo assim, hoje nós vamos jogar bobinho, tal, tal, e depois coletivo. Então eles jogam. E isso é o segredo do sucesso, que no clube eles têm que ser treinados uhum. e eles treinam hoje muito mais do que jogam. Nunca na história do futebol os jogadores treinaram muito e jogaram pouco. Caramba. Que sacada, hein? E aí a parte técnica, você desenvolve no coletivo? Como que você desenvolve daí? A parte técnica é no próprio jogo. Por exemplo, se eu quiser desenvolver controle, eu coloco uma rede Uhum. e jogo fute tênis. Entendi, entendi. Se eu Nossa. quiser desenvolver passe, eu jogo esse ovo que o moleque ensinou, porque a molecada só tem um toque na bola. E a parte tática? A parte tática é o próprio jogo que te ensina. Por exemplo, se você joga, por exemplo, com a gente aqui, vamos dizer que eles jogam um jogo, por exemplo, eles chamam Copa do Mundo. Uhum. Copa do Mundo é um jogo de inferioridade numérica. Toda vez que você e seu parceiro tem bola, você joga contra 10, Ó, porque são 5 parceiros. Então, assim, a própria estrutura dos jogos que eu crio faz a tática do que momento. E legal. eles têm que desvendar isso. Agora, a tática estrutural sistêmica, eu deixo para o time que ele faz parte. Então, o jogador, para estar na minha escola, para trabalhar comigo, ele tem que Entendi. jogar num clube e aí ele pode entrar comigo. Então, eu não fico fazendo a mesma coisa 2 vezes. Uhum. O treinador dele no clube faz o 3-5-2, 4-4-2, e comigo eu tento apresentar aquela cultura de rua, de liberdade, de expressão. Legal, hein? Nossa, que sacada, hein? Sacada Esse é o futebol de vida. brasileiro. Entendeu? É o que eu te falei, não é uma coisa que eu falo para você assim, eu creio. Não, foi Deus que deu isso para mim. Agora, eu creio, André, que isso é o futebol brasileiro. As escolinhas deveriam ter muito mais isso na escolinha. É Sabe? verdade, hein? Colocar um moleque lá para jogar um fute-tênis, para jogar um bobinho, para brincar. É verdade. Quando eu era mais novo, tinha bobinho, tinha algumas coisas dessas assim em treino. Hoje em dia sumiu, não tem. É só. Bom, eu não sei. Não sei. É, mas E é isso. Então, assim, hoje a gente está levando o nome do que futebol legal, hein? brasileiro. Né? A gente está levando o nome do futebol brasileiro aqui na Dinamarca e está sendo bem visto. E se alguém perguntar, e quando o pessoal fala assim para mim, nossa, mas o futebol brasileiro não está bem, eu falo, olha, você está falando isso em relação à instituição, CBF, tal, tal. Mas o futebol brasileiro em si ainda vive, Não morreu, é. não E, morreu. e aí, isso que eu ia perguntar pra você, como que os dinamarqueses veem o futebol brasileiro? Eu acredito que por essa perspectiva sua, eles estão vendo da forma que ele é. Mas como que eles enxergam? É esse mesmo horário que a gente estava conversando já hoje? Eles enxergam assim, eles estão começando a ser reeducados em enxergar mais ou menos essa cultura que eu apresento, Uhum, mas a maioria deles enxergam como o futebol brasileiro não está bem.
Porque o que eles enxergam é o que eles veem É, na mídia, na seleção. Mas eles enxergam assim com tristeza, como se estivessem de luto, porque eu percebo que a Dinamarca tem muitas pessoas que moram de outros países aqui, Egito, Somália, Bósnia, refugiados de guerra. É um país internacional. E as pessoas que moram aqui, todos são apaixonados pelo futebol brasileiro. olha. E ontem mesmo eu fui jogar aqui com o pessoal aqui, os veteranos, Uhum. e um rapaz que é da Bósnia, ele falou, cara, o Brasil, o que está acontecendo, cara? Eles são apaixonados pelo futebol brasileiro. Nossa. Eu acredito que alguma coisa vai acontecer nos próximos anos que vai mudar o futebol. Porque não sei, não tem outro caminho. Ou o futebol muda ou muda. Eu estava com esperança com o Ronaldo Fenômeno, com aquela questão que ele tentou se candidatar. Aqui fora eu falei assim, nossa, se der, pode ser a solução. Aí ele apresenta toda essa a corrupção, que ninguém quis dar apoio para ele. Né? Eu não vi muito por fundo sobre isso. Mas Eu vi ele comentando o também. que você acha Pô, disso aí? se o Ronaldo. Se o Ronaldo. O buraco tá muito mais embaixo. Eu tenho um pensamento assim, eu acho que o presidente da CBF deveria ser jogadores, tipo um Zico da vida, pessoal que Oh, entende. E essa é a minha visão. Vai ter um respaldo jurídico que precisa, beleza, vai ter, porque tem o dinheiro. Mas tem que ser o cara que entende do futebol, porque ele vai saber o que movimentar ali, sim. né? E então, ó, a gente tá partindo pro encerramento, Leandro. Ó, tá sendo incrível, tá sendo uma verdadeira aula. Vou fazer mais algumas perguntas para você também, não quero tomar muito do seu tempo também. Que E isso, cara. eu quero dizer assim, deixa eu só. Beleza. Você respondeu até perguntas que eu tinha preparado aqui, você já respondeu adivinhando. Bom, nessa parte de mentalidade, de legado, né? Nessa sua trajetória, tanto como atleta como treinador, qual valor o futebol mais te ensinou? Rapaz, qual o valor que o futebol mais ensinou? Primeiro que essa pergunta é uma pergunta bem profunda, né? Porque essa é uma das coisas que eu pensei, que o futebol brasileiro ele é muito mais valores do que conceito. A gente tem alegria, ousadia, paixão, fé, companheirismo. Então, assim, esse grupo de valores que eu estou te falando são valores que acompanham minha vida, né? Mas o valor assim que é topo da minha vida é a fé. Olha, É o valor, a fé. Sabe, quando você está numa partida que você fala assim, meu, eu tenho que acreditar. Aqui o outro time é muito mais forte, mas a gente no último ano pode ser que a gente ache um passe e faça o gol da vitória. Isso aconteceu algumas vezes, várias vezes. Isso na vida, cara, sabe, em momentos difíceis. Fala assim, cara, tá ruim, tá difícil, tem conflito, mas ó, vai dar certo. A sensacional. virada vai acontecer. Foi o que aconteceu com a minha vida, sabe? Naquele momento na janela, eu lavando ali, eu fiz uma oração em pensamento, falei, Deus, muito obrigado, mas pode, eu preciso do gol da vitória. Caramba, sensacional. Como você mesmo falou, né? O futebol brasileiro, a fé, ele é espiritual também, é uma coisa de dentro do atleta, por tudo que passa, né? E aí, eu tenho agora uma pergunta final, que é o seguinte: se você pudesse falar, imagina agora falando com um jovem que está no interior de São Paulo, do Brasil, qual conselho, o que você falaria para ele? Em qual situação, André? Esse jovem está Aquele Me cara explica o cenário. que quer jogar futebol, que de repente está pensando em desistir, mas tem aquela chama nele, aquilo que ele não sabe explicar. E Ele tem um sonho. dentro de tudo que você passou, vamos supor, olhando para você lá atrás, que o Leandro mais novo, o que você falaria para ele? Olha, eu falaria para esse jogador o seguinte, cara. Se você tem um sonho, se você tem um sonho de ser jogador, né? Muitas vezes a gente tem um sonho porque as pessoas implantam o sonho na gente. Talvez não era nem a nosso destino, mas por viver num país no futebol, por de repente o pai querer que você seja jogador, porque você tem amigos, de repente você carrega esse sonho. Ou às vezes o sonho é seu mesmo. O sonho fala, não, eu tenho esse sonho e é um sonho que não é ilusão, é um sonho, né?
Mas até você que tem um sonho que possa até ser ilusão. Eu acho que todo o esforço que você tem é válido. Porque o que você aprender no futebol e você chegar, amém. Se você não chegar, você vai acabar tendo a oportunidade de jogar um futebol society com os amigos. Você vai, de repente, ter um trabalho no Canadá e você não conhece ninguém. De repente, fala assim, ó, tem um futebol ali. Aí você é convidado, daqui a pouco, por causa de um jogo, você conhece pessoas importantes na sua vida. Verdade. Então, assim, o futebol, ele parou guerras. É verdade. O futebol para guerras, entendeu? É o esporte mais popular do mundo, é a língua econômica. Se você vê os países que estão bem economicamente, o futebol segue junto. Então, assim, olha, se você está no futebol hoje, não pensa assim, eu, eu vou chegar. Não, cara, cada dia que você tocou com a chuteira, você já chegou. Olha, Dá o seu melhor naquele dia. cara, sensacional. E onde que o pessoal pode te acompanhar seu trabalho? André, aí você fez um golaço agora, André. Você fez um golaço. Não, não tem muito, porque eu não sou. Eu ainda sou da geração raiz. Eu não tô com meu celular aqui, mas eu tenho aquele celular que abre e fecha. Ah, tá. Por isso que quando você falou para mim, assim, tá o celular, eu fui pegar o celular da minha esposa. Ah, entendi. Eu não tenho mídia social, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, mas assim, minha esposa tem o Facebook dela. Eu tive algumas vezes, alguns anos atrás, está lá, não sei nem a senha, mas eu vou passar o site da escola, porque a escola Legal. tem essas coisas e às vezes eles postam e eu tô lá na postagem. Mas Legal. nada direto. Eu não tenho nada direto. Tá. Tá, mas daí eu deixo na descrição daí pro pessoal, tá? Sim. Mas, pô, Leandro, eu quero agradecer muito pelo. Foi uma aula, aprendi. Não só eu tenho certeza que os atletas aprenderam, como eu também aprendi demais aqui. Muita inspiração. Ó, eu quero dizer pra você que o canal tá aberto aqui. Sempre que você quiser bater um papo, fica à vontade, manda mensagem pra mim, a gente marca. É um prazer mesmo. A gente precisa de mais pessoas, assim como você, pro futebol, pro esporte, pra vida. Inspiração é muito importante, motivação. Então, agradeço demais pelo seu tempo e saiba que você tá de portas abertas aqui o canal pra você. Ô, André, eu quero te falar uma coisa que a primeira vez que você entrou em contato, né, falando para a gente fazer esse bate-papo, eu fiquei muito interessado, fui pesquisar o seu trabalho e assim realmente eu tive uma conexão com você. Isso pode ter a ver que eu fiquei assim dando contato para você, ô André, vamos fazer tal, tal, você na correria. E eu não sou de fazer isso, eu sempre sou de fugir dessas situações, mas eu percebi algo muito legal em você. Então assim, Legal. essa o nosso primeiro contato, né, foi aqui. É, E foi um contato maravilhoso, que você possa ser usado, né, onde você nesse seu trabalho, que você possa continuar inspirando pessoas, sabe? A sua história também tem que ser contada, o que você falou mais cedo para mim, né, que você passou por uma luta e venceu, sim. sabe? Então assim, muito legal, cara. Fiquei feliz aí de estar com vocês. Obrigado pelo convite. Legal. Gratidão. Eu recebo também essa palavra. E vamos pra cima. Eu quero deixar uma mensagem pro pessoal que tá acompanhando o canal. Ó, primeiro de tudo, se inscreva no canal, comenta aí, tá, pessoal? Muito importante o comentário de vocês, o like, escreve o que você aprendeu hoje, que eu quero muito saber. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, que foi inspirado no que o Leandro falou, é o seguinte: aproveita o processo. É muito importante aproveitar o processo, porque o resultado ele é consequência. Então, eu vou encerrar aqui a nossa live, depois eu te mando umas mensagens no WhatsApp depois. Leandro, muito obrigado, pessoal, por assistir essa aula incrível que o Leandro nos proporcionou. Tamo junto e até a próxima.